Eu sou o Heitor Franco de Andrade Júnior e eu sou candidato a diretor do MT, e querer ser diretor do MT deve ter um motivo. Então eu vou explicar a seguir as minhas pretensões. Primeiro, um breve histórico. Eu fui contratado para o MT em 85, na vaga da Judith Klotzel, uma das moças que criaram o laboratório de protozoologia do MT. A minha missão era diminuir os atritos políticos internos e consolidar o laboratório. Foi o último ato do professor Lacasse como diretor do MT. Eu não era nem doutor. Já existiam a Fro, a Valtraut e o Juan. Logo depois fiz meu doutorado e comecei a lutar pelo laboratório Perulim. O Amato foi diretor logo a seguir e conseguimos instalar computadores no MT. E logo depois também uma sessão de microscopia que hoje está com Thales. Com a Maria Carolina, eu ajudei no programa emergencial que deu recursos para nós e pela primeira vez conseguimos arrumar a esterilização do prédio 1, que era o único prédio na época. Nessa época, o Corbett conseguiu dinheiro junto à FINEP para terminar o prédio 2. E eu participei junto ao Fundusp do planejamento do prédio, concluído depois com o dinheiro do Exim Bank na época do Goldenberg como reitor. Nessa época perdemos a Val por aposentadoria, mas conseguimos contratar a Hiro, que ficou junto ao Corbett inicialmente. Depois foi para a soroepidemiologia. Eu tomei conta dos cursos de especialização em medicina tropical na época e trabalhei emprestado meio período na FINEP, também tomando conta da área de manutenção de farmacologia. Nessa época, conseguimos trocar o PABX do Instituto, instalar uma rede telefônica e instalar uma rede de informática inicial com recursos FAPESP. Com a conclusão do prédio 2, depois de uma novela de imóveis, conseguimos ocupar o prédio, transferir a esquistossomose e a astrologia e arrumar de novo este aqui para o prédio 1 e transferir a biblioteca, ampliar a biblioteca. Nessa época, o diretor era o Gaioto e eu fui seu vice por meio mandato. Consegui manter a independência do MT várias vezes na congregação da FIMUSP, sob ataque dos departamentos de MI, Radiologia e Medicina Preventiva, e finalmente conseguimos passar a proposta de instituto especializado na gestão do Irineu Tadeu Velasco. Com o início da independência do MT, fomos administrados inicialmente pelo Marcos Boulos e a seguir pelo Walter e finalmente, atualmente, pelo Panucci. Apesar de ser candidato natural à direção por ser um professor associado, nessas épocas eu não briguei em nome do consenso e dos problemas que haviam para consolidar o MT. Nós precisávamos de um foco, de uma linha e não uma ação isolada, individualista de cada um. Eu lembro que nessa época todos me perguntavam o que era saúde internacional, que era a palavra que eu tinha usado para conseguir a independência. Havia já uma revista, o Tropical Health, Tropical Medicine and International Health, que é do Bradley de Nova York, de Londres. Mas esse termo sempre foi utilizado para ver a nova concepção de medicina tropical, que é essa medicina mais voltada para epidemias e emergências. Para consolidar esse conhecimento, eu iniciei o curso de difusão de saúde em viagens, com o apoio dos especialistas do MT. Todos participaram e ajudaram, todos toparam dar aulas próximas ou distantes do seu campo de atuação, mas todos participavam. De certa maneira, havia uma participação que dava uma imagem para nós. Isto criou um espírito que permitiu inúmeras outras atividades de extensão, uma área pujante do MT. Hoje nós temos grupos trabalhando bem e tranquilo, com exposição em metrô e tudo mais. Eu briguei para construir uma PG. O Gregório já havia sugerido isso nos anos 90, mas não havia ido para frente. Quando nós ficamos independentes, eu tive apoio de todos os lados, principalmente dos amigos, desculpe, porque eu não tenho inimigos, dos amigos do ICB e da Faculdade de Saúde Pública e da própria Faculdade de Medicina. Eu lembro dos comentários de internos pessimistas, não vai passar, não vão deixar. E nessa época foi que eu aprendi que o IMT é mais forte que nós. E que as propostas são consolidativas, são de consolidação da nossa instituição. Depois de conseguirmos passar na USP, foi para ir para o braço na CAPES, nota 5 como deve ser. Hoje nós temos 50 alunos. E é uma pós-graduação criada por pessoas que se envolveram desde o começo nela. Há mais de 10 anos nós estamos nesta discussão por criar uma pós-graduação e não pode ser levianamente entregue a qualquer pessoa ou porque você não quer trabalhar nela. Nós temos que construir uma coisa porque ela é a cara do Instituto. Só a PG não adianta.
eu fui tentar também uma disciplina nuclear de graduação, já que optativas eu tenho há muitos anos. Na faculdade de medicina não seria factível, a competitividade seria muito grande. Mas nós tivemos a opção de usar a graduação do turismo da ECA. Que curso nós propusemos? Saúde internacional. Nosso destino. Nós somos hoje o único instituto especializado com disciplina nuclear de graduação. Temos assento no conselho de graduação, está vago, mas temos. E sabe quem aprovou a disciplina no conselho de graduação? A própria faculdade de medicina. Nesse meio tempo, ampliamos com recursos FAPESP a rede de informática do MT e reformamos a protologia e a virologia. Terminamos o biotério do 5º andar e reformamos 2 vezes o biotério de manutenção. Hoje estamos consolidando a pesquisa no MT. Tivemos apoio dos projetos de infraestrutura da FAPESP, já conseguimos algumas coisas, como citômetro de fluxo, espectrofluorímetro, certo? Melhoramos a nossa condição de biologia molecular. Ainda não estamos bem assim, mas estamos melhorando. Os gastos pós-graduandos é indispensável e pressionam para o futuro. Nesse meio tempo, eu tenho sido instado por vários colegas novamente a contemporizar e não concorrer para diretor. E, de certa forma, tentar achar uma chapa de consenso que possa ser feita com a direção e mostrar uma pacificação institucional do MT. Afinal, nós somos tão poucos, né? Tudo isso é dito como se eu fosse culpado dos problemas do MT pela minha intolerância e postura agressiva. Quero deixar claro que eu não sou agressivo, eu sou explícito. Transparente. Não escondo nada, sempre falo o que eu penso, não faço caras e bocas, nada disso, sempre digo o que eu penso. Eu sempre fui assim mesmo e durmo bem assim. Como eu não fui procurado por ninguém para fazer qualquer proposta de consenso, eu imagino que não há necessidade da minha cooperação para esse consenso. Foi-me dito que seria muito fácil obter o consenso desde que eu não fosse candidato a diretor, dizendo que eu sou odiado em instâncias superiores da USP e que eu sou há resistências às várias partes. Eu não vejo assim. Eu sou membro da congregação da FIMUSP, certo? Tenho várias atuações dos vários conselhos, eu sempre fui elogiado. Eles divulgam com meus ódios a amigos como se eu odiasse pessoas com as quais eu tenho artigos em comum e que sempre prestigiei nos momentos importantes. Na hora que se fez necessária a minha presença na banca, nas coisas e tudo mais, sempre estive lá para prestigiar. Não sou um amigo ocasional que possa ser visto como de momento. Eu sou um amigo e sempre sou amigo. Mas eu também faço críticas. E eu quero que as pessoas entendam que os seus futuros sejam objetivos e devam ser consolidados nas instituições às quais pertencem. Essa sempre foi a minha posição e não acho que seja interessante você manipular uma pessoa para depois não ter o futuro adequado para a instituição. Eu quero deixar claro que eu sou uma pessoa que quer com convicção. Eu não me omito. Se eu estiver convicto de uma meta, eu a busco. Se eu comungar das metas, não faltarão meus esforços para chegar nelas. E se me convencerem do erro, eu sou o primeiro a corrigir os enganos. Tão rápido que às vezes nem percebem que eu estava enganado. Se eu estiver num time, jogo em qualquer posição, de back, goleiro, centroavante, roupeiro, etc. Eu tenho um compromisso institucional. Algumas vezes as pessoas acham que a instituição é minha, porque eu falo a minha escola, a minha casa. Tá. Realmente a FIMUSP é minha alma mater e o MT é minha casa. Mas não são elas que são minhas. Eu é que sou delas. Certo? Esse é o modelo que eu trabalho. Hoje nós vivemos numa instituição de petit comitês. Eu já assisti vários linchamentos científicos, institucionais, e me envergonho até de ter participado de alguns. Tentei corrigir isso, mas não sei se eu fui muito feliz. É mais simples aceitar as condições sem questionamento, sem discussão e aproveitar a maré. Vamos ver o que dá, vai dar tudo certo, certo? Só que hoje não dá mais, o MT está grande, está forte, ele precisa de um futuro transparente, precisa de uma atualização de objetivos e de propostas, precisa de um rejuvenescimento de todos os lados, até mesmo de mim, mas precisa que a gente crie pessoas que mantenham este objetivo para os próximos anos, não para os próximos meses. Muito obrigado. Isso era o que eu queria dizer.